Ontem, 1º de janeiro de 2019, eu à tarde fechei o nariz, antes tomei um remédio contra enjoo, coloquei um recipiente perto de mim, para no caso de necessidade precisar vomitar, e por um dever de busca da verdade, me coloquei à frente da televisão a assistir o espetáculo de horror, a posse do capitão do mato e do general do mato como presidente e vice-presidente da República. Curta aqui este vídeo e os outros do nosso canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as novidades, comente de forma ética, decente, contribuindo com o debate, e visite o nosso blog cartasproféticas.org, cujo link aparece aqui, e clique lá no Colabore para participar com a sua contribuição deste blog e deste canal. Pois bem, no vídeo anterior eu anunciei, denunciei, falei com toda clareza que um desgoverno que nasce da tortura, que nasce do esquadrão da morte, que nasce do banditismo de uma ditadura, não pode dar certo. Também não pode dar certo para o povo brasileiro, para a pátria brasileira, um governo que se dependura nos interesses internacionais da mais mesquinha política internacional, que é a dos Estados Unidos. Não pode dar certo. Não dará certo e já começou a dar errado. E assisti os espetáculos, tanto os do Congresso Nacional como os lá do parlatório no Planalto e também tudo o que aconteceu dentro do Planalto, até onde os canais de televisão aí do seu Edir Macedo e da família Marinho transmitiram. Horror, espetáculo do horror, a vergonha para o povo brasileiro. É um desmerecimento do Brasil perante o concerto das nações. Dois discursos absolutamente sem arte, pobres da arte da oratória, sem nenhum fundamento sério, sem tocar em nenhum problema importante do Brasil. Um enxerto de bobagens da internet, sem nada para dizer ao povo brasileiro. Eu, pelo menos, não esperava nada e não aconteceu nada. Porém, uma coisa estava lá, muito importante, que é preciso trazê-la à tona e com honestidade colocá-la perante a nação. Que é o fato de alguém fazer um discurso com tanto ódio, atacando setores com os quais não concorda e setores que não concordam com esse tipo nem de eleição e nem de governo que será exercido pelo capitão e pelo general do mato. Atacando as pessoas, atacando os grupos, atacando a LGBT, atacando o direito das pessoas serem o que são. Ali tem uma coisa muito séria que é preciso esclarecer. Ninguém faz um discurso desse se não for por uma postura classista. Notem bem, nos dois governos de Lula, um governo e quase dois de Dilma, nenhum dos dois fez discursos tão agressivos e tão violentos contra a outra classe como o Bozo fez. Por quê? Porque os governos de Lula e Dilma não eram governos classistas.
Lula, emergiu da classe trabalhadora, mas ele fez uma política de conciliação nacional, política de conciliação de classes. Por isso não atacou outra classe, a classe dominante. Dilma, mais ainda. Agora, o Bozo assume o governo em nome de uma única classe. A pior das classes, a classe dominante, composta com o que há de pior na história do Brasil. Esta elite impatriótica, esta elite socialmente insensível, esta elite corrupta, esta elite acumuladora de riquezas e de renda, esta elite que vende a mãe para o imperialismo internacional, se é para obter lucros. E isto está por trás do discurso do seu Jair Bolsonaro. É isso que está por trás. Ele fez um discurso aparentemente seguro em nome de uma classe que o sustenta. A classe dos poderosos, a classe dos ricos. Que se divide em duas instâncias. Uma nessa burguesia aqui representada por Paulo Guedes, que representa o setor mais impatriótico do tal de mercado financeiro, mercado industrial, mercado comercial, mercado agrícola. E o Paulo Guedes representa esse mercado que sustenta o discurso econômico e político de teor fascista de Jair Bolsonaro. Então, em nome dessa classe, ele ataca a classe dos trabalhadores e a falsa classe média também, que já começou a ser atacada economicamente. Essa classe média brasileira que, sem estudo, sem fundamento, pensa que é uma classe de ricos, mas não, é classe trabalhadora um pouco mais aquinhoada. Mas é trabalhadora, não tem nada de rica. Então, o discurso do seu Jair Bolsonaro é um discurso classista, classe dominante, oligárquica, com base no sistema financeiro, sustentado então pelos seguintes vultos que estavam presentes tanto lá no Congresso Nacional, como lá entre os cachorros envenenados para quem o seu Jair Bolsonaro e a dona Michele Bolsonaro fizeram teatro. Quem que sustenta esse discurso? Paulo Guedes, como eu falei, Sérgio Moro, representante do imperialismo internacional, para sequestrar o povo brasileiro, sequestrar o presidente Lula, prendê-lo politicamente e abrir caminhos para a vitória dos interesses dos Estados Unidos aqui. Outros dois que estavam lá no Congresso é o seu nome de pato, nome de ganso, o seu Mike Pompeo, secretário de Estado americano representando o outro translocado Trump na posse do Bozo. Esse dá sustentação imperialista da classe dominante para o discurso descontrolado de quem se acha seguro bolsonariano. E o outro é o bandido criminoso de guerra, assassino, nazista, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, amigo dos neopentecostais, amigo da Canção Nova, amigo daqueles que apoiam o nazismo, daqueles que apoiam o banditismo, que apoiam o derramamento de sangue dos palestinos. Esses testas de ferro, especialmente o Benjamin, estavam lá e precisavam ouvir esse discurso aparentemente seguro que o esfaqueado presidente fez. E lá no parlatório, que devia ser um lugar sério, aquele teatro de beijos, até achei que ia sair mais coisas ali, beijos, mulher fazendo discurso em libras. Felizmente esta lei é um projeto da deputada Maria do Carmo, do Rio Grande do Sul, um bom projeto, mas foi usado politicamente para amansar a cachorrada envenenada que estava lá na frente. Aqueles com as bandeiras assim, que jamais serão vermelhas. Besteira. Naquele teatro lá, o discurso foi feito para mais uma vez dizer que o Brasil estava livre do socialismo.
o tipo do ataque à classe trabalhadora. A ideologia socialista é a ideologia da classe trabalhadora. A ideologia capitalista é a ideologia da classe dominante. Então, em nome de uma classe dominante, a pior de todas, repito, a mais sanguinária, aquela que procedeu dos escravos, né, batendo nos escravos, amarrando nos troncos, amarrando com correntes e com chicote, destruir os corpos dos escravos na escravatura e nas penalidades daqueles que queriam se libertar da opressão. Aqueles que exploram a classe trabalhadora, arrancando-lhes os direitos agora, direito à aposentadoria, direito a salário, direito ao Ministério do Trabalho, direito a tudo. É em nome disso que foi feito esse discurso de que o Brasil agora se liberta do socialismo. Mas que socialismo, porra! Mas que socialismo! Onde que o Brasil tem socialismo? Quando que o Brasil teve socialismo? Mas isso é um discurso mascarado para atacar a classe trabalhadora. Só que ninguém consome os sonhos da classe trabalhadora. Ninguém, mas ninguém, por mais que babe pelos cantos da boca, é capaz de sepultar o sonho revolucionário daqueles que derrubarão esse tipo de gente que vem para fazer a festa em cima dos cadáveres explorados. Então eu vi com tristeza isso, mas vi também como o último grito da podridão em praça pública, como o último grito dentro do palácio que devia ser da República, como o último grito da burguesia antes de ser definitivamente sepultada. Abraços críticos e fraternos ao povo brasileiro e que ninguém solte a mão de ninguém.